Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas de volta aí para a Prosa com o Bertaglia. Essa prosa cada vez mais fantástica, muita gente, muitos amigos, pessoas do bem vindo aqui para prosear com o Bertaglia. E hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente interessante, que é desafio, né? A transição de uma grande corporação para uma startup, ou seja, a vida toda você trabalha dentro de uma grande empresa e, de repente, você vai para uma startup. O que significa isso? Como é trabalhar para uma startup depois de ter trabalhado em uma grande empresa? Esse é o tema que nós vamos explorar aqui, pois muitas pessoas deixam a segurança relativa de uma grande organização movendo-se para uma startup. Por que elas fazem isso? Com qual objetivo? Qual é o atrativo? Criar um impacto maior na sociedade, nas pessoas, nas comunidades? Eu trabalhei também em várias organizações grandes e deixei a última empresa para montar a minha empresa de consultoria de nicho em estratégia e supply chain, para ter mais propriedade, para ser mais dono de mim, fazer parte do crescimento da empresa e vê-la ter sucesso ao longo do tempo. E os desafios são enormes. Mas, no entanto, eu tenho um amigo que trabalhou muito tempo na EDS e na HP, grandes corporações, e que foi para uma startup. E eu gostaria de refletir junto com ele, e aqui na prosa com o Bertaglia, falar sobre esse assunto. Para mim, é um privilégio ter aqui o amigo Tim Cardoso. Oi, Tim, que bacana, meu amigo, que legal ter a sua presença aqui, uma honra, um orgulho, a gente que trabalhou um bom tempo juntos ali na HP, na EDS, né? Começamos na EDS, você já fazia um bocado de tempo que estava lá. Tim, meu amigo, seja bem-vindo à Prosa com Bertaglia. Bom dia, Bertaglia. Um prazer enorme estar aqui com você e eu me senti muito honrado de participar desse processo, dessa prosa, né? Porque um grande amigo nosso e meu ex-chefe, nosso ex-chefe, o Luciano Corsini, esteve aqui também, um ícone no mercado, né? E agora estou eu aqui falando com você. Então, você e o Corsini são duas referências para mim. Estar aqui conversando é uma excelente oportunidade para mim e para muita gente também compartilhar essa experiência, né? Uau, Tim, que bacana. E você sabe, né, Tim, que logo, logo nós vamos ter aqui uma amiga em comum também, né? Que é a Manu, né? Manuela Bernes. Ela vai vir aqui bater um papo com a gente. Então já deixo a dica aí para quem estiver assistindo esse, não perca Manuela Bernes com prosa com Bertaglia, porque é uma grande amiga, uma pessoa muito especial e outra referência no mercado na área de humanas, né? Que bacana. E são pessoas do bem, né, Tim? Aqui você sabe que a grande ideia é trazer pessoas do bem que queiram compartilhar o conhecimento. E por isso, a gente convida as pessoas aí. Se você gosta e achar conveniente, se inscreva lá no canal, né? Bota lá o sininho para funcionar, e aí você vai receber as mensagens com relação às nossas prosas aqui. Mas faça isso quando você tem tempo de assistir às nossas prosas. Não é obrigado a fazer isso, né? Tim, meu caro amigo, me conta um pouco essa história de sair da HP, né, e mover para uma startup. É. Obrigado pela oportunidade de compartilhar num espectro muito mais amplo através desse seu canal, mas é uma história interessante e começou quando eu trabalhava com Corsini ainda. Isso foi nos anos 2013, 2014. Eu era diretor de indústria para HP, responsável por várias indústrias dentro da empresa, né? E eu estava em projetos, né, com pessoas como você na época que a gente trabalhou junto, né? Então, tinha diretor de vendas, eu era diretor de indústria, a gente ia para o cliente, apresentava a proposta, o cliente via, a gente negociava com compras e a coisa seguia. Esse era o modus operandi daquela época, né? Até que nesse período 2012, 13, 14, começaram a acontecer algumas mudanças, né? Eu fui lá apresentar uma proposta uma vez para um cliente, apresentei uma proposta com valores em milhões de dólares, né? Com tempo de implementação de anos, né? E com muito processo para definição de escopo, requerimentos, soluções, né?
E depois de fechar tudo isso, o cliente tinha ficado satisfeito com o que ele viu, compras disse que teria que conversar, e acho que é vice-presidente de uma grande telco no país fez uma pergunta na sala. Alguém tem mais uma pergunta antes de encerrar a reunião? Aí uma pessoa lá no fundo da sala, um rapaz novo, falou: mas é isso que nós vamos desenvolver, faz isso, isso, isso? Eu falei: não, porque isso daí faz parte do escopo adicional. Ah, isso, tem como fazer mais rápido? Eu falei: não, porque tem todo um processo na fase final do projeto. Ele falou: então, eu já baixei um aplicativo com meu cartão de crédito lá dos Estados Unidos e a gente consegue fazer isso, e eu já estou testando aqui dentro da empresa. Cara, aquele dia, lembro que o VP dessa telco falou assim: podemos investigar um pouquinho melhor antes de a gente avançar com a sua proposta, né? Eu falei: ah, tá bom. Eu sei que a partir daquele dia começou a acontecer com uma constância muito grande o aparecimento das startups, né? Então elas eram ágeis, elas eram baratas, elas eram pay per use, e isso me incomodava. Aí eu tive uma conversa com o Corsini na época. Eu falei: Corsini, eu estou interessado em sair da empresa, né, para fazer um trabalho de investigação no mercado sobre startup, porque nós estamos virando dinossauros, nós começamos a perder deals cada vez com muito mais constância para os pequenos, né? E isso está me deixando muito incomodado, né? Na época, eu lembro que o meu chefe falou: não, a gente precisa de você e de outras pessoas como você dentro da empresa para ajudar toda essa geração nova que está entrando. Eu sei que depois de 2 anos, 2016, finalmente eu saí da empresa, acabei fazendo um sabático, fui para Singapura, fui para Europa, em vários lugares, vários encontros do mundo startup, Web Summit, fui para os Estados Unidos, Vale do Silício. E aí eu falei assim: o mundo mudou muito. E eu me via literalmente um dinossauro na maneira de pensar, na maneira de trabalhar, e aquela garotada fazendo as coisas de maneira muito rápida, muito dinâmica, né? E isso aconteceu num processo que um primo meu viu que, nesse meio tempo, eu virei investidor, anjo de empresas, de startups, né? Um primo meu me chamou, a Millennium, Augusto Terra, e nós fundamos a Food Ventures, né? Que é uma Food Ventures. Ela é uma startup no mundo de tecnologia de alimentos, onde a gente colocou como objetivo transformar a forma como a gente alimenta o mundo, né? Hoje a nossa startup ela aborda três verticais. Nós temos um mapa de startup, onde a gente mapeia todas as startups do mundo da cadeia de alimentos, começando na porta da fazenda até a mesa do consumidor, passando por manufatura, passando por logística, passando por embalagens, enfim, passando pelo próprio produto em si. Então, temos, por exemplo, no nosso portfólio empresas que fazem farinha de grilo, que é altamente proteica, impressora 3D para carne, enfim, tem muita coisa rolando nesse universo, e a gente está trabalhando nessas 3 verticais, né? Então, com isso, eu tive que fazer uma transformação interna muito grande para poder ser ágil, né? Ser lean, que é muito importante nesse universo, né? E trabalhar de maneira muito desprendida dos preconceitos que a gente tem da maneira que são feitas as coisas, né? Porque a gente só consegue inovar quando você rompe com aquilo que é o status quo. Tim, fantástico, meu amigo. Você deu um testemunho aí, na verdade, daquilo que muitas pessoas vivenciam dentro das grandes corporações e, às vezes, por uma ou outra razão, não saem ou não querem sair, ou seja, se sentem um dinossauro, né? Essa que é a grande verdade. Ou seja, você respira aquele ar, não vê o que está acontecendo lá fora, né? E o mundo ele continua, principalmente hoje em dia, né, Tim? Ele continua evoluindo, mudando, inovando, uma transformação enorme, muita agilidade. Mas quando você vai para uma startup, você sabe, aí você, né? Eu lembro que na época você, inclusive, me envolveu em algumas iniciativas, né, com o Augusto Terra, e o ponto é que você tem toda a liberdade para fazer as coisas, mas ao mesmo tempo é você e ele, né?
Sim. Quando você está dentro de uma organização, você tem um baita de um respaldo. Você tem a secretária, tem as pessoas que executam isso, você tem o investimento da empresa, o dinheiro da empresa, os benefícios. Como é que você sente essa diferença, Tim? Acho que seria legal a gente explorar um pouco esse lado aí. Como é que você sente? Eu vou usar a palavra aqui, talvez solidão não seja a palavra correta, até porque você tem outras pessoas trabalhando aí. Mas como é que você encara esse lado, Tim? O lado de botar dinheiro, investimento e tudo mais? Olha, Bertaglia, é uma ótima pergunta, porque, antes de mais nada, para poder entrar nessa empreitada, uma das condições para poder fazer isso, eu estou falando sobre minha ótica, tá bom? É você ter um respaldo financeiro, né? Então, porque você precisa de tranquilidade, né? De alguma forma, seja ela uma pessoa com a experiência e o tempo de vida que eu tenho, né? Ou seja novo, se você é novo, você está morando com seus pais, você tem que ter alguma possibilidade de se arriscar e se errar, você tem como se manter de pé, né? Então, essa é uma condição para mim que eu vejo para poder dar liberdade à sua criatividade, né? Agora, sobre a sua pergunta sobre solidão, é um processo diferente, porque já aconteceu de eu ir em grandes multinacionais falar sobre nós, né? E eu me sentia meio sem roupa, né? Acho que a expressão é essa. Eu falei assim, eu sou muito louco, né? No passado, a secretária agendava a reunião, o pessoal de projetos montava as apresentações, eu revisava, a pessoa de vendas montava o speech, qual a proposta de valor para o cliente, ou seja, tinha toda uma sequência de tudo que ia acontecer, muito bem treinado. Agora não, você faz a apresentação, você marca, não tem ninguém no seu background, no seu back-office, é você o back-office, o seu front-end, né? E isso é uma experiência única. Ela gera insegurança no primeiro momento, né? E às vezes quando você vai nesse mundo de inovação, o que eu percebi é que muitas vezes você ia lá numa multinacional. Eu fui numa multinacional francesa muito conhecida da área de alimentos, né? E eu imaginava, falei, o que eu estou indo fazer lá, né? E eu saí de lá com uma sensação muito boa, porque após fazer a reunião, eu vi que o que a gente tinha para oferecer faltava para eles. Então, dava match, né? E daí você sente, nossa, existe espaço para nós como existe para outros, né? Então, assim, é uma solidão, né, por assim dizer, de alguma forma, sobre coisas que você estava acostumado no passado, mas você tem que experimentar o novo, né? Então, muitas vezes, né, essa solidão está muito mais associado a amarras que você tem de modelos do passado do que propriamente solidão, né? A solidão existe se você quiser, mas assim, eu descobri nesse universo uma quantidade imensa de investidores, de empreendedores, de gente que teve muito sucesso, gente que errou. Então, assim, conheci pessoas assim maravilhosas que passaram por processos semelhantes ou alguns deles que vieram a vida inteira empreendendo, né? Então, assim, essa é uma parte muito legal que te permite, a decisão que você toma, você implementa, você erra, você conserta, você muda. O nosso modelo de negócio, a gente já mudou umas 2, 3 vezes esse período de 4 anos que nós temos a startup, e continuamos evoluindo, né, para encaixar, porque toda startup demora 3 anos, depois 3, 4 anos, ou ela afunda ou ela decola, né? Nós estamos nessa parte de levantar voo agora, né? Uau, que bacana, Tim. Ô, Tim, vamos fazer o seguinte. Olha, tá fantástica aqui a nossa prosa, viu, Tim? Realmente, eu não pensava que seria diferente, não, tá? Muito bacana. Eu queria explorar, Tim, um lado da startup que é encaminhado normalmente para os desafios, né? A gente sabe que tem pontos negativos, tem pontos positivos, alguma coisa você comentou, né? O primeiro tempo da nossa prosa ele está terminando, né? Ou seja, a prosa passou muito rápido aqui, então nós vamos para o segundo tempo. Toma uma água aí, um cafezinho, Tim, e vamos para o segundo tempo, pode ser? Fechado? Vamos.
Oi, Kim, que bacana, cara. Tá sendo muito legal essa prosa nossa aqui, você falando aí, né, basicamente da sua saída de uma empresa fantástica como era e como é, né? A HP, apesar dela ter se dividido bastante, mas na nossa época a HP chegou a faturar 100 bilhões de dólares, né, Tim? Tim, vamos falar um pouquinho aí sobre os desafios encontrados, né? Claro, vamos também falar dos pontos positivos que você tem vivenciado aí, porque eu tenho percebido aí que você está falando com uma euforia, uma felicidade enorme aí. Fala mais, Tim. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre os desafios que nós encontramos. Primeiro, eu vou traduzir um pouco o desafio como oportunidades, né? Uma Legal. grande oportunidade que tinha no mercado é que ninguém, em 2016 e 2017, falava de food tech. A palavra food tech era uma palavra que o mercado desconhecia, ninguém falava isso. Tinha muito agro, o agro está forte e consolidado no país já há bastante tempo, mas o food tech, não. E vamos diferenciar, tá bom? O agro é tudo que acontece na fazenda até a porteira. Da porteira para fora da fazenda é food, tá? Então começa desde o transporte, a logística, a manufatura, embalagem, ingredientes, produto, retail e mesa do consumidor. Você pega todos os processos passando por segurança de informação, é muita coisa a cadeia de food tech. E naquela época a gente falava e chovia no molhado, porque as pessoas não entendiam e você via sempre food dentro de agro, né? Ou food dentro de tech, da parte mais tecnológica mesmo, né? Um exemplo é iFood. iFood ele é visto como ele nasceu na parte tech, mas ele é um ótimo representante no mundo de food tech, né? Então, inclusive, estamos trabalhando junto com eles em algumas iniciativas, né? Agora, é importante ressaltar que essa falta de conhecimento do mercado se transformou em oportunidade para a gente, né? Porque nós estávamos trabalhando para investir em algumas startups no começo, né? Tanto é que ela chama Food Ventures, né? E nós acabamos optando por educar o mercado através de conteúdo, porque nós estávamos com dificuldade, inclusive, de tratar esse tema por o pessoal não se encaixar em food, não entender food. Foi assim que, em 2016, 2017, nós começamos a trabalhar muito forte na parte de conteúdo para fortalecer o nome da indústria e, uma vez fortalecido, a gente gerava mais oportunidades para a gente dentro desse novo mercado criado, né? Então, nós colocamos esse nome, fomos a primeira hub de food tech do país, a gente consolidava investidor, universidades, as empresas, startups, né? E isso foi até 2019, quando um belo dia, a gente recebe um e-mail, né? Que a gente achou que era spam, né? Da Singularity University, né? E até meu sócio recebeu e falou: Tim, imagina, né? A Singularity mandou e-mail para a gente convidando para uma palestra, né? Mas acho que é spam, né? Aí passou um tempo, eles mandaram de novo, ele viu pela extensão, falou: olha, parece que é sério o negócio. Falaram com ele, falou assim: é sério que vocês estão querendo que a gente seja panelista do Singularity Summit, que foi no Brasil em 2019, né? Que só tinha C-Level, né? E a gente perguntou: e por que a gente? Ele falou: porque vocês são referências na área de conteúdo para food tech, né? Olha Então, só, que assim, bacana. foi uma coisa assim fora do comum, a gente não esperava, um reconhecimento que não veio nem do Brasil, veio lá do exterior, de olhar para nós, e nós acabamos sendo panelista para discutir num painel super importante com vários outros empreendedores sobre food tech, né? Mas de food tech só tinha gente, né? Então, assim, a partir desse momento, nós vimos que existia uma possibilidade no mercado de capitalizar em cima daquilo que acontecia. Eu falei: os outros estão vendo aquilo que a gente não vê, né? Aí nós começamos a mudar um pouco o modelo de negócio, daí veio um pouco dos desafios, né? Porque uma hora a gente estava para venture, depois a gente mudou para conteúdo, aí a gente agora está indo para o mundo de dados, né? Ou seja, e os dados, da onde ele vem?
ele vem justamente de você ter gerado muito conteúdo, uma massa de informações importante, e consolidar essa massa de informação e transformar em inteligência, né, passou a ser uma coisa que o mercado começou a se interessar. No meio desse processo todo, a gente descobre uma grande oportunidade de fazer aceleração de food tech, porque no Brasil nós temos aceleração de várias indústrias, mas no mundo de food não tinha ninguém fazendo. E ano passado nós nos juntamos com mais duas empresas, a Fundepag e a Venture Hub, para justamente criar a aceleração para a food tech. Nós fizemos o warm-up das startups no passado, e esse ano, agora no mês de março, nós devemos começar a primeira aceleração do país de food tech, né? Mas é isso. Olha, tem que bacana, rapaz. Na realidade, eu tenho acompanhado algumas startups, né? O nosso amigo Orlando Sintra tem trabalhado com isso, né? O Celso Bozola, que participou aqui também. O Celso está mais como investidor, né? O Célio, perdão. Ele está mais como investidor. Tem o Luiz Menezes, né? O Luiz Menezes, que vai estar aqui com a gente também, que foi CEO da Lexmark, né? E é interessante, porque eu estou vendo aí o seu semblante, a sua satisfação de falar desse assunto, é um assunto bastante pertinente. E o Brasil tem, de certa forma, ele se enquadrou nesse negócio da startup, porque a startup já faz muito tempo que a gente ouve falar dela, mas acontecia muito na Europa, nos Estados Unidos, né? E o Brasil está seguindo. E os investimentos têm vindo, Tim? Tem aumentado significativamente, né? O que a gente percebeu, eu vou falar muito do mundo de food, né? Do que aconteceu de 4 anos para cá, um amadurecimento muito grande do mercado, né? Então, as startups já estavam aí, só que elas estavam se encaixando cada hora no lugar, e o que a gente percebeu são as grandes empresas de alimentos entrando pesado nesse assunto, tá bom? Nesse exato momento, nós estamos participando de um bid muito grande, de uma grande multinacional, que deve fazer algo impactante nos próximos 30, 60 dias, deve sair na resposta, começar algo bastante grande no país, né? E nós queremos estar lá ajudando essa multinacional. É mais um exemplo de que as empresas estão pesadamente atrás disso agora. Eles estão tentando criar seus próprios centros de inovação. Algumas já criaram, perceberam que isso não dava certo. Agora estão indo para a inovação aberta. Então, assim, compartilhando informações com outros, buscando informação junto, pegando o desafio que eles têm e trabalhando em conjunto para encontrar soluções. Essa é a parte mais bonita que eu estou vendo no processo de inovação acontecendo no país, no mundo food tech. Uau, que bacana. Muitas vezes, quando a gente fala de startup, tá, logicamente, por detrás, né, de tudo isso, tem toda uma estrutura, né, uma organização voltada para o empreendedorismo, né? E aí eu volto de novo para a mudança radical que você fez, e, puxa, eu fico muito feliz aqui, porque eu vejo o semblante, a satisfação que você tem, né, quando você fala desse seu projeto. Mas o empreender, né, e estar junto com um sócio, né, que seria o Augusto aí, como que é isso, Tim? Logicamente que é um casamento, tem as suas dificuldades, tem as suas alegrias, as decisões são conjuntas, acontece tudo numa velocidade grande, mas como é que é isso, Tim? Fala um pouco para a gente. Eu acho que faz a coisa caminhar junto, e eu vou dizer uma coisa, eu e meu sócio, ele não é somente sócio, mas ele é meu primo, ele é filho do meu primo, ele é um millennium, né? Tem 30 e poucos anos, então nós temos diferenças de idades grandes, né? Nós temos diferenças políticas grandes, nós temos outras diferenças que não vem ao caso, porém, nos une o nosso propósito, né? Então, quando a gente identificou que os dois tinham um propósito de transformar a forma como alimentamos o mundo, assim, independente das diferenças que a gente tenha, né? A gente tem um propósito e é nele que a gente se firma, é nele que a gente se apoia em todo o processo decisório daquilo que a gente vai fazer, né? Então, hoje mesmo nós tivemos uma reunião logo cedo sobre novas iniciativas que nós vamos tomar, né?
E eu fui claro para ele, eu falei assim, eu não estou de acordo com a maneira como você pensa, eu penso de maneira diferente. Porém, vamos sentar, já está marcada uma reunião para amanhã, para discutir como a gente consegue pegar o melhor dos pontos de vista dele, o melhor dos meus pontos de vista, e nós temos um terceiro sócio, que é o Adrian, que é o sócio fundador da Pura Vida. Então, o Adrian Ah, também está com a gente, né, desde o final do ano passado. E agora o Adrian entra no processo também. O Adrian tem os pontos de vista dele, mas como os três, né? E o Adrian é um case muito forte no mercado, né? Com a Pura Vida. A Pura Vida cresceu em 3 anos, do zero, se tornou uma startup e é uma empresa com eu faturamento. conheço mais o Flávio lá na Pura Vida, né? O Flávio é a cara para a sociedade, né? O Ah, Flávio do marketing, né? O Flávio Passos, né? Agora, o isso. Adrian é o presidente do grupo, ele é o dono também da Tradal. A Pura Vida processa, ele é um co-packer, ela usa o Tradal como co-packer para embalar tudo, né? E o Adrian está com a gente como sócio também na Food Ventures, né? Então, hoje, nós tivemos uma reunião, inclusive ontem também, sobre isso, de como com pontos de vista bastante divergentes, às vezes, né, a gente aglutinar em torno do nosso propósito. Quando a gente entende que aquilo vai atender o propósito, todo mundo abre mão dos seus pontos de vista que descolam daquilo e alinha, né? Então, essa é uma parte desafiadora, mas muito interessante. Bem melhor, às vezes, do que você não ter o poder de opinar, né? Então, quem trabalhou em multinacional sabe que se vier uma ordem lá dos Estados Unidos ou da Europa, é a maneira como aquela cultura pensa, é a maneira como aquele mundo que os executivos que estão lá pensam, e pede para implementar num país tropical, que muitas vezes não se encaixa no nosso modelo, nossa cultura, mas a gente acaba, como excelentes soldados, cumprindo, né? Agora, no startup, não. Na startup, você sente o mercado, você sente as pessoas, você tem um propósito e vai em frente. Então, e as pessoas compram muito pelo propósito, né? Então, isso é importante. Olha, tem que bacana, rapaz. E uma das coisas que eu percebo aqui, estou fazendo a leitura de tudo que você está falando, é a sua capacidade de se reinventar. Porque quando nós saímos do mundo corporativo, né, da forma como nós saímos, eu tive essa experiência lá em 2012, apesar de que antes eu já tinha empresa de consultoria junto com um amigo, que era o Antônio Grandini, nós temos a cabeça muito voltada para o mundo corporativo, organizacional, onde tem aquelas estruturas, como você mencionou aí, totalmente engessadas, né? Ou seja, metodologias, finanças, RH, né? Ou seja, a empresa precisa ter isso pelo porte dela. Aí, quando você vai para o empreendedorismo, você não pode transferir essa experiência, né? E eu lembro que, inclusive, uma das coisas que eu tive que mudar foi exatamente isso, ou seja, não dá para você transportar aquela estrutura, de certa forma, dinossáurica que a gente tem lá, para uma empresa de nicho, né? Ou para uma startup, como você está falando aí. Inclusive, hoje eu faço mentoria com muitos executivos que vão para o empreendedorismo, trazendo essa ideia, mas que não têm a capacidade de se reinventar e mudar, continua com aquele pensamento. Então, Tim, meu amigo, parabéns, parabéns aí pela sua mudança, né? E pela sua capacidade de raciocínio, principalmente, né? Junto com o milênio, que tem uma cabeça totalmente diferente, a gente sabe disso, né? Então, Tim, muito legal. Tim, meu amigo, eu vou dizer para você, estou olhando para o cronômetro aqui, ele está dizendo para mim, Paulo, já acabou. A prosa tão gostosa já acabou, né? Tim, meu amigo, uma mensagem final para as pessoas que nos acompanham aqui. O que é importante, acho não, né? O que é importante no mundo de hoje, eu tenho certeza disso, é abrir o coração para novas experiências, né? Aliás, eu falo isso até para o meu filho, né? Esse final de semana nós tivemos na praia, né? Andamos de veleiro e eu amo o mar, tenho uma paixão gigante pelo mar e eu pulei do barco no meio do mar para nadar, né? Meu filho tem 5 anos e eu falei para ele: vem, filho, né? Vem. Não, pai, tem medo. Eu falei: experimenta. Se você não experimentar, você não vai saber como é, né? Bom, mas dito e feito, ele se atirou com o receio que ele poderia ter na hora, né?
mas na sequência que ele desceu, falou, de novo, como toda criança, né? Então, assim, nós temos que ser essa criança. A criança gosta de experimentar. Ela pode ter pouco, ela tem muito menos medo, ela tem muito menos amarras do passado, Exato. que menos cordas que prendem ela de saltar de cima do veleiro, experimentar aquela água límpida, gostosa, morna, que te abraça, né? Então, assim, eu coloco a minha experiência que foi experimente, né? Às vezes o sabor não é tão doce, mas é um sabor diferente. Aliás, um sabor agridoce é muito bom, é especial, né? Falando no mundo de food tech, né? Mas, assim, experimentem, porque a inovação está aí para todos e a gente pode estar descobrindo oportunidades de ajudar. Eu quero transformar a forma como alimentamos o mundo. Você que está nos assistindo pode encontrar uma outra maneira de transformar aquilo que é feito hoje, né? É isso, Paulão. Sim, meu amigo, fantástico. Gratidão enorme aí. Um abraço virtual para você, né? Para você Tudo de também. bom, ao infinito e além. E o que nós fazemos em vida ecoa pela eternidade. Tim, Isso mesmo. enorme gratidão. Um abração. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Forte abraço, meu amigo. Seja bem-vindo. Um abraço. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.